Olá, meu nome é Guilherme, aluno da Engenharia Urbana da UFOP. Eu irei apresentar o projeto de iniciação científica intitulado Tecnologias Construtivas com Resíduos Pandêmicos, compósitos de polipropileno e lignocelulósico. Essa pesquisa ocorreu com colaboração da professora Patrícia Patrício, com orientação do doutorando Anderson Ravik e orientação da professora doutora Oana Fontes. O estilo de vida consumista do homem moderno desencadeia várias consequências negativas aos ecossistemas naturais, com destaque para a produção de resíduos sólidos urbanos. Com o surgimento da pandemia de Covid-19 em 2020, a geração desses resíduos foi impulsionada. Isso porque durante o período pandêmico as compras online e serviços de delivery aumentaram requerendo mais embalagens. Para se ter uma ideia, no ano de 2020, os gastos nos aplicativos Rappi, iFood e Uber Eats cresceram 149%. Essa nova demanda por embalagens ocasionou uma ampliação na produção de papelão ondulado. A expedição do material sofreu um acréscimo de 15% em 2020 em relação ao ano anterior, sendo que o volume expedido no terceiro trimestre do mesmo ano foi o maior registrado em 15 anos. Com o aumento da produção de papelão, o seu consequente descarte pós-consumo fez-se necessário minimizar seus impactos ambientais. Uma estratégia de reutilização para os resíduos de papelão ondulado é sua aplicação em materiais de construção sustentáveis, mais especificamente os compósitos poliméricos, como é o caso dos compósitos madeira-plástico, o CMP. Os CMP são formados por pelo menos duas fases diferentes, geralmente uma matriz polimérica e outra fase de reforço orgânica ou inorgânica. Nesse sentido, o objetivo geral desse projeto é analisar a eficiência tecnológica da aplicabilidade de um material residual pandêmico lignocelulósico, papelão ondulado, como carga de reforço na produção de compósitos poliméricos. Como objetivos específicos, tem-se determinar as condições de processamento do papelão ondulado e caracterizar suas propriedades físicas, determinar as dosagens e condições de moldagem dos compósitos, averiguar as propriedades mecânicas e físicas dos compósitos produzidos e comparar essas propriedades com as amostras de referência, o polipropileno virgem e o compósito comercial. Os materiais base utilizados para o desenvolvimento dos compósitos foram o polipropileno virgem, fornecido pela Braskem, e o papelão ondulado reciclado, doado por uma empresa de coleta e separação de materiais recicláveis de Ouro Preto. Primeiramente, o papelão ondulado foi reduzido manualmente e fragmentado em um moinho de facas, obtendo um aspecto pulverulento. Em seguida, o material foi seco em estufa de ar quente durante 24 horas para eliminar a umidade. Para o processo de mistura e extrusão, foi utilizada uma extrusora monorrosca de laboratório. Depois de extrudado, em forma de corda, o material passou por um processo de peletização, obtendo aspecto granular. Os grãos foram então levados a uma prensa hidráulica a quente, onde os corpos de prova foram moldados por compressão, utilizando um molde metálico em formato de haltere. Os compósitos utilizando polipropileno virgem e papelão ondulado foram produzidos de acordo com as seguintes dosagens, variando o teor de papelão ondulado de 5 a 20%. Os ensaios mecânicos de tração e flexão foram realizados de acordo com as normas D638 e D790 da STM. Para tanto, foi utilizada uma máquina universal de ensaios Instrons e 6 corpos de prova para cada amostra. Os ensaios físicos de absorção e inchamento foram baseados nas normas NBR 9486 e NBR 9535 da ABNT. Foram utilizados 4 corpos de prova de cada amostra e suas massas e espessuras foram aferidas antes e depois de ficarem submersos em água destilada durante 24 horas. Pode-se observar que quanto maior a quantidade de papelão na amostra, menor foi sua resistência à tração, indicando uma piora na transferência de esforço da matriz polimérica para a carga de reforço. Em relação ao PP virgem, a amostra com 5% de papelão perdeu 15% de resistência à tração, enquanto a amostra com 20% de papelão perdeu 52%. As amostras com menor teor de papelão, 5% e 10%, tiveram resistência superior a um compósito madeira-plástico já disponível no mercado. Já o comportamento do módulo de elasticidade na tração foi o contrário, tendo aumentado de acordo com o acréscimo de carga. As amostras com maiores teores de papelão, 15% e 20%, foram as únicas a superarem o CMP comercial, se tratando de rigidez. Assim como no ensaio de tração, a adição de papelão reciclado ao PP virgem prejudicou sua resistência à flexão. Porém, o decréscimo de resistência foi menos acentuado, uma queda de 4% para a amostra de 5% de papelão e uma queda de 25% para a amostra com carga de reforço igual a 20%. Vale destacar que os valores de resistência à flexão de todos os compósitos produzidos superaram a amostra comercial de referência. Levando em conta os desvios padrão, houve uma equivalência entre os modos de elasticidade na flexão dos compósitos produzidos. Dessa forma, o acréscimo de carga não interferiu significativamente na rigidez do material, como nos ensaios de tração, e novamente todos os compósitos obtiveram rigidez superior ao CMP comercial. Como já era esperado, a amostra de PP virgem não absorveu valor significativo de água nem apresentou alteração em sua espessura, diferentemente dos compósitos.
O polipropileno é hidrofóbico, então quando o teor de papelão é mínimo, a matriz de PP permite melhor recobrimento dessa carga e consegue dificultar sua absorção de umidade, mantendo também a sua estabilidade dimensional. A amostra com 5% de papelão, que apresentou absorção de 0,06% e nenhum inchamento, foi a única a superar o CMP comercial quanto às propriedades físicas, sendo que o CMP comercial alcançou 0,29% de absorção e 0,36% de inchamento. Diferente de outros materiais, papelão ondulado não possibilitou a obtenção de compostos com elevados teores de fibra, sendo 20% em massa o maior teor de carga alcançado. Com a adição do material residual, as amostras apresentam perda de resistência mecânica em relação ao PP virgem, porém apresentam melhora na rigidez, demonstrando menor tendência à deformação. Além disso, os compostos produzidos, principalmente os com menores teores de carga, superaram o CMP comercial tanto em propriedades mecânicas quanto físicas. O aspecto visual alcançado merece destaque. A cor obtida remete à madeira natural, valorizando o material e facilitando sua aceitação no mercado. Dessa forma, os compostos propostos são uma alternativa para a destinação adequada aos resíduos de papelão ondulado, além de contribuir para a redução do extrativismo de recursos naturais. Muito obrigado ao Cefet-MG, ao UFOP, à PROP, à Escola de Minas, à PROPEC e ao CNPq.